Você já imaginou um político brasileiro sendo barrado de viajar para o exterior porque, segundo acusações, ele estaria mexendo com gente grande lá fora? Pois é, isso está acontecendo agora, e pode mudar tudo no cenário político do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de dar um passo que pode causar um terremoto nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Ele mandou a Procuradoria-Geral da República analisar um pedido bombástico: reter o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Sim, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está no centro de uma tempestade política que mistura diplomacia internacional, ataques ao STF e até projetos de lei nos Estados Unidos. Mas calma, porque essa história vai muito além de um simples documento. O que será que Moraes descobriu? E por que petistas estão pedindo a cabeça de Eduardo? Eu te conto tudo, mas antes, prepare-se para os detalhes chocantes que ninguém está falando sobre isso. Acusação contra Eduardo Bolsonaro. A acusação contra Eduardo Bolsonaro não é qualquer coisa. Estamos falando de algo tão sério que pode abalar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso mesmo. De acordo com denúncias feitas por petistas, o deputado estaria promovendo uma verdadeira campanha internacional contra o Brasil. O plano: articular com congressistas norte-americanos para aprovar um projeto de lei que poderia barrar autoridades brasileiras de entrar nos Estados Unidos. E sabe quem está na mira? Ninguém menos que o próprio Alexandre de Moraes. Mas espera aí. Como assim um político brasileiro consegue mexer tanto nos bastidores dos Estados Unidos? Será que isso é uma estratégia genial ou uma jogada arriscada demais? E o mais importante, até onde isso pode ir? Porque se você acha que já viu tudo, eu te garanto, essa história ainda vai dar muito o que falar. E agora vem a parte que vai te deixar de queixo caído. Projeto de lei nos Estados Unidos. Tem um projeto de lei tramitando nos Estados Unidos que pode mudar completamente as regras do jogo. O objetivo: proibir autoridades estrangeiras de pisarem em solo americano se elas violarem direitos garantidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. E adivinha quem está na linha de tiro? Alexandre de Moraes. Isso mesmo, o ministro do STF pode ser barrado de entrar nos Estados Unidos por causa das decisões polêmicas que ele tomou contra plataformas como o X, o antigo Twitter e o Rumble. Mas pensa comigo, como é que um político brasileiro consegue influenciar tanto assim uma decisão lá fora? Será que isso é só uma coincidência ou tem algo muito maior acontecendo nos bastidores? E o mais chocante, até onde essa história pode afetar não só Moraes, mas também as relações entre Brasil e Estados Unidos? Fica ligado, porque essa bomba ainda vai explodir. E aqui entra outro ponto crucial dessa história. Denúncia apresentada por petistas. Agora, presta atenção nessa parte porque é onde a coisa fica ainda mais quente. Quem deu start em toda essa confusão foram dois nomes conhecidos do PT, Lindbergh Farias e Rogério Correia. Eles protocolaram uma notícia-crime contra Eduardo Bolsonaro, acusando ele de tentar dar um verdadeiro golpe no poder judiciário brasileiro. Como assim? Segundo eles, Eduardo estaria buscando apoio lá fora, nos Estados Unidos, para pressionar e constranger o STF aqui no Brasil. Mas pensa comigo, será que isso é só uma briga política ou tem algo muito maior por trás? Porque, vamos combinar, mexer com o judiciário não é pouca coisa. E se isso for só a ponta do iceberg? Agora você vai entender melhor como essa história pode virar um verdadeiro cabo de guerra. Preste atenção, pois agora vem a parte que tá pegando fogo nas redes sociais. Retenção do passaporte. Tem gente querendo segurar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Isso mesmo, o deputado pode ficar literalmente preso no Brasil, sem poder viajar para o exterior. Mas calma, porque ele não está nada quieto nessa história. Eduardo já saiu defendendo sua posição e diz que isso é um absurdo, uma violação dos princípios constitucionais. Ele está pedindo até a anulação do processo, alegando que tudo isso é injusto e desproporcional. Mas pensa comigo, por que será que estão tentando barrar as viagens dele? Será que tem algo a ver com essas articulações lá fora ou é só mais uma jogada política? Uma coisa é certa, se o passaporte for mesmo retido, essa briga vai pegar fogo ainda mais. E agora vem outra revelação bombástica. Conexão com os atos de 8 de janeiro. Agora é que a coisa fica ainda mais séria. Alexandre de Moraes decidiu ligar Eduardo Bolsonaro aos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023. Sim, aqueles que chocaram o Brasil e pararam o país. Mas aqui está o ponto que está deixando muita gente de cabelo em pé. Segundo Eduardo, ele foi incluído absolutamente do nada nessas investigações. Ou seja, ele jura que não tem nada a ver com o caso e que isso é uma jogada para colocá-lo na mira. Mas pensa bem, será que isso é só coincidência ou tem alguém tentando criar um alvo maior nessa história? Porque, vamos combinar, ser associado aos atos de 8 de janeiro não é pouca coisa. E se essa for só mais uma peça de um jogo muito maior? Fica ligado, porque essa conexão pode esconder segredos explosivos. E agora vem a reação que todo mundo esperava. Reação de Jair Bolsonaro.
É claro, quando o assunto é família, Jair Bolsonaro não ia ficar calado. O ex-presidente já se manifestou e detonou. Para ele, essa investigação contra Eduardo Bolsonaro é uma perseguição implacável. Ele foi direto ao X, o antigo Twitter, para criticar duramente Alexandre de Moraes e as decisões do STF. Mas pensa comigo, será que isso é só um pai defendendo o filho ou tem algo mais por trás? Porque, vamos combinar, quando Bolsonaro entra na jogada, a coisa tende a virar ainda mais polêmica. E se essa perseguição for só o começo de uma guerra política ainda maior, fique de olho, porque essa história tá longe de acabar. E agora vem a parte que pode causar uma crise internacional. Tensão diplomática Brasil-Estados Unidos. Agora, imagina isso. O que acontece quando um político brasileiro resolve mexer com gente grande dos Estados Unidos? Essa história pode estar prestes a causar uma tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Isso mesmo, as articulações de Eduardo Bolsonaro com congressistas norte-americanos estão levantando questões sérias sobre como isso pode afetar as relações entre os dois países. Se não for tratado com cuidado, esse caso pode gerar um desconforto enorme nas relações bilaterais, ou seja, aquela parceria que os dois lados precisam para lidar com economia, política e muito mais. Mas pensa comigo, será que isso é só um deslize político ou tem alguém tentando criar uma crise internacional? Porque, vamos combinar, mexer com diplomacia é sempre perigoso. O que será que os Estados Unidos vão fazer agora? Essa bomba tá prestes a explodir. E agora vem a parte que tá dividindo o Brasil ao meio. Polarização política. Essa história não é só sobre Eduardo Bolsonaro ou Alexandre de Moraes, ela tá dividindo o Brasil ao meio. De um lado, os petistas estão defendendo a investigação e dizendo que é tudo questão de justiça. Do outro, os bolsonaristas estão acusando Moraes de abuso de poder e perseguição política. O resultado? Uma polarização gigantesca que tá pegando fogo nas redes sociais, nos debates e até nas conversas de família. Mas pensa comigo, será que essa briga vai resolver alguma coisa ou só vai aumentar ainda mais a divisão no país? Porque, vamos combinar, quando dois lados tão opostos começam a se atacar, todo mundo acaba sentindo o impacto. E o pior, até onde isso pode ir? Essa disputa tá longe de chegar ao fim. E agora vem o desfecho que vai te fazer pensar. E aí, o que você achou de toda essa história? Temos um político brasileiro que tem muita moral com gente grande nos Estados Unidos, um ministro do STF na mira de um projeto de lei internacional, tensões diplomáticas, polarização política e até o ex-presidente entrando na briga. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e uma coisa é certa, essa história tá longe de terminar. O que podemos esperar agora? Mais brigas, mais acusações e provavelmente mais divisão no Brasil. Então, não deixe de se inscrever no canal Poder em Foco e fique de olho, porque essa bomba ainda vai explodir, e quando isso acontecer, você vai querer estar por dentro de tudo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!